No programa da ESPN, especialistas falam sobre o futuro do Corinthians. Tá bem no meio ali, mas eu acho que ele tá muito mais pro dos lados, viu? É? E qual dos lados você acha que ele tá mais? Todo mundo sabe, não preciso nem responder. Pro Santos? Se você olhar o futebol das equipes, você vai falar, não, ele tá ali no meio e tal. O Corinthians não tá mas o problema é que tem um impacto emocional aí de um 7-1. Mas aí você vê a parte emocional, que é essencial. Eu falei isso ontem, eu vou falar assim, dos 6 times que disputam duas vagas. Para ficar fora de duas vagas contra o rebaixamento, porque eu acho que todo mundo acha que América e Curitiba vão cair. Vai ser uma surpresa se nenhum deles for rebaixado. Tem Goiás, Cruzeiro, Santos e Corinthians. Mas Bahia e Vasco. O Vasco joga o melhor futebol, mesmo na zona do rebaixamento, tá num momento emocional muito bom, tá bom. Nem parece que tá na zona do rebaixamento. É muito improvável que caia, a não ser que não fique algumas rodadas ainda ali e bata o nervosismo. Eu também não acredito. O Bahia tá no momento de recuperação. A tendência também é não cair. Então esses dois são os que têm menos chance desses. O Corinthians, e aí tem uma coisa, que você olha o futebol do Corinthians e fala, tá complicado. Por outro lado, o Corinthians tem um bom técnico. E tem uma coisa que é um pouco corintiana. Eu tava vendo o jogo, por exemplo, de domingo, ao lado de Ubiratã Leal, que é um dos melhores caras que tem para falar sobre futebol. E o Bira fala assim, tá na cara que no final do jogo ali, tinha uns 30 minutos. Ele falou. Tá na cara que vai levantar uma bola, vai acontecer alguma coisa, alguém vai empatar o jogo. Um gol chorado. E se fizer o gol até os 40, vira. Isso. Contra o América. Eu falei, é óbvio. Então, eu vejo o Corinthians, que tem jogadores melhores que os do Santos, melhores que os do Goiás, melhores que os do Cruzeiro, com chances muito pequenas de rebaixamento. Não, a minha aposta não é o Corinthians cair. Eu acho que dos 3 times, acho que das 2 vagas, elas vão ficar... Goiás, Cruzeiro e Santos? É isso. É isso. O Goiás, que tem uma das piores campanhas do retorno, o Cruzeiro, que tem um peso enorme, por causa do peso da camisa, e porque tem um time... Não é ruim, mas para a primeira divisão é um time com bastante dificuldade. E dá para entender os limites do time. Um time que não faz gols. Tem 6 gols em casa, até agora, em 14 rodadas. 6 gols em casa. É muito pouco, muito pouco. Então, eu vejo o Cruzeiro com chances consideráveis de ser rebaixado, o Goiás também. E o Santos, que não tem um time, que não contratou um grande técnico, colocou um técnico ali para ver se resolve as coisas. E com um momento emocional... O mais dramático entre todos esses times. O curioso é nunca foi rebaixado lá. Então, eu acho que desses 3, 2 vão. Posso estar errado, mas o meu palpite é esse. Se, no jogo contra o Internacional, o treinador do Santos, na hora que tomou o segundo ali, o terceiro, falasse, bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar a casinha aqui para não tomar 5, 6, 2-0. Acho que o tiroteio foi grande, ele nem respirou. Fechasse ali um 2-0, 3-0, implodiu. Foi 4 em 35. Depois do segundo gol, o time implodiu. Então, se ele segura a onda ali e o time sai do Beira-Rio com um 3-0, o discurso não era esse, né? Não era. Mas o futebol é isso. Pô, tem o jogo amanhã contra o Curitiba. Não, quinta, perdão. Quinta-feira contra o Curitiba, desculpe. Numa outra condição, o Santos tem boa chance de ganhar. Agora, depende do que vai acontecer durante o jogo. E se perder? Não, se perder, você perguntou pra mim. Você toma aquela lambida ali. Se perder, já era. Você toma a lambida ali. Toma aquela lambida ali. Agora, o que também preocupa nas duas equipes é o futuro, né? O Santos, para dar garantias de empréstimos bancários aí, para fechar no azul, né? Pediu aí um adiantamento de 30 milhões. Para pagar os salários também, né? Para pagar os salários, para quitar os salários e tudo, né? Isso porque a gente está falando, vinha até muitas críticas ao Rueda, mas falando que a parte financeira estava acertando. Adiantamento de quem? Adiantamento de cota de TV. E você sabe se você joga a primeira ou segunda divisão para receber? Entendeu? Então, assim, ele pode até receber o adiantamento, mas o que ele vai pegar lá na frente pode ser uma coisa ou pode ser outra bem menor. É isso. Né? E ele vai ter que pegar esse dinheiro para quitar as dívidas bancárias. Dependendo, então, assim, pode ser até metade do que ele está pedindo. Né? Pode ser até metade. Pode ser até metade. Ano, né? Exatamente. E uma coisa que o Rueda se vangloriava muito é que, olha, eu não estou pedindo antecipação de nada, porque antecipação é ficar sem dinheiro do mesmo jeito, você se antecipa, depois tem que se virar para pagar lá, e não estava fazendo. Nos 45 do segundo tempo da gestão dele,
Ele foi lá, porque o negócio apertou, né? Foi lá e... Ou seja, o próximo presidente que assumiu o Santos... Porque toda vez que um presidente assume o Santos é isso, né? Olha, não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Olha, a outra administração foi terrível, e foi mesmo. Aí assume o... Aí vai, assume outro. Vou ter que vender ABC porque tem que pagar a floricultura, tem que pagar o cara que traz a comida... É assim, é a pindaíba a vergonha da vergonha. Já foi assim no Corinthians também. Também é assim no Corinthians. Sim. Também tem a história da marmita, também tem tudo isso. O Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Só que o Cruzeiro tem um caso de polícia ali, né? O Cruzeiro é uma coisa mais escandalosa e escabrosa, é caso de polícia, né? E aí o Santos, o próximo presidente... Atenção, você que vai ser o próximo presidente do Santos, não sei aí quais serão os candidatos e tal, vamos ver nos próximos dias aí, no próximo mês, você já vai entrar com 30 milhões a menos. Porque a verba vai ser antecipada. Mais juros, plus. É isso aí, porque é empréstimo bancário, né? Para dar garantia. Mais juros. E aí eu não sei se você vai pegar o time na Série B ou na Série A, eu não sei se indo para a Série B, se os jogadores que estão aí vão ficar ou não. E tem mais um detalhe. Falava do rebaixamento do impacto financeiro. E tem mais um detalhe, hein? Detalhe. Se for Série B, é um corte absurdo de dinheiro. E mais um detalhe. Não tem Copa do Brasil. Bem lembrado. Não tem Copa do Brasil para entrar mais um pichulezinho lá não, viu? Vai avançando de fase, ganhando. Aí o Corinthians vai para a Copa do Brasil pela campanha do Bragantino. É isso aí. Para o Santos não tem. E por outro lado, senhor Pedro Ivo, o Corinthians, a gente viu há 8, 9 dias, o nível dos candidatos que vão, né? Um dos dois aí vai tocar o timão aí. No próximo triênio, né? O Corinthians há 3 anos também? 3 anos ou 2? 3. 3, né? 3 anos também. 3 anos. O nível dos candidatos. Então, eu te pergunto. E aí, com uma reformulação de elenco necessária, mas também não tem dinheiro. Quem tem um futuro mais tenebroso, hein? Santos. O Santos. Capacidade de arrecadação, ele. Tá. O Corinthians, ele, com todo o esforço que é feito nos últimos anos para não fazer futebol, que a gente tem no futebol, o ano do Duílio, né, que ele vai terminar, o presidente, que não já disse, ele não é algo fora da curva, é falta de gestão, de planejamento, de não topar o que tem que ser feito, de trocar técnico, de falar que vai bancar alguém em 3 jogos e depois no início do ano troca, aí a pressão daqui, aí se reunião organizada entra para... Lembra lá no início do ano quando a gente falava, Zé? Planejamento. Não, a organizada entrou para fiscalizar como é que estava o planejamento do Lázaro. Aí não dá para chegar no final do ano e falar, poxa, mas por que não ganhou nada? Você começa o ano assim, amigo, com a organizada fiscalizando o planejamento do Lázaro. O que você pensa para futebol esse ano? Tá tudo errado. Só que, ainda assim, o Corinthians carrega uma capacidade de arrecadação que o Santos não carrega. O Birne citou o Bueno da questão da grana. O problema não é só... A gente estava conversando isso ontem. Que o São Paulo e o Palmeiras não têm. A capacidade só o Flamengo tem. O que o Corinthians faz de dinheiro, em qualquer esfera, seja venda de camisa, seja bilheteria, seja acordo de TV, tudo, o Santos precisa multiplicar por 6, por 8, por 10. Então, quando você cai, não é simplesmente uma coisa, esse time ano que vem vai ter condição na Série B. O Santos é gigante. O Santos na Série B ia ser... Eu não estou nem falando que vai cair, mas caso venha a ser rebaixado, não acho que vai ser essa draga de nunca mais volta, vai ficar aí. Não, porque o Santos tem um peso. O Santos tem uma história. Nunca mais volta não, mas talvez não volte de primeira, hein? Calma, mas é precipitado demais falar isso. Se o futebol acabasse hoje, você tivesse que citar quais são os maiores times do mundo, você não faz nenhuma lista sem o Santos da história. É claro que não. Você não faz nenhuma lista de futebol sem o Pelé. Tá? Exatamente. Então você já começa por aí, você confunde muitas vezes. Então, eu acho que tudo isso pesa. Só que a mobilização... Agora, a capacidade de arrecadação ela diz muito no futebol de hoje. A tua verba é diferente, você não sabe para quem você vende direito de Série B. Você não sabe quanto você vai receber. A tua bilheteria é diferente, você vai querer... Não adianta, porque você vai trazer jogo para São Paulo. Não adianta você achar que você vai botar ingresso aqui R$500 no jogo de Série B. Sabe? Tem toda uma demanda. Vai ficar limitado a campeonato tem todo regional um poder de compra. Você não tem aquela primeira fase ali de Copa do Brasil. Né? Você vai, avança 1,5 milhão aqui, 2,500 ali, salva uma folha, quita uma dívida, evita um transfer. Você vai perdendo tudo que você tem de capacidade de arrecadação. Então é muito além do que não se faz em campo. Capacidade de arrecadação. O Corinthians já bateu lá, voltou. A gente sabe o que o Corinthians é capaz de arrecadar. O Santos, você não dá para colocar o que o Birne falou. Você vai tirar Corinthians e Flamengo. É um papo muito fora da curva. A realidade de arrecadação é outra, do Santos é menor. Na verdade, o Corinthians não tem capacidade de investimento muito alta. É um fenômeno gerado por muitos problemas de gestão. Há muitos problemas de gestão.
Muitos problemas, assim. De longa data. E de longa data. Mas os dois são muito parecidos nesse aspecto. A diferença é o potencial de arrecadação de cada um. O tamanho da torcida. É isso, e o tamanho, lógico. É o tamanho da torcida. O potencial de arrecadação é o tamanho da torcida. Tem algumas coisas que precisam ser feitas. Isso. O Corinthians também, a gente falou que 30 milhões e o Santos antecipou. O Corinthians pagou a terceira parcela do ano de 25 milhões de reais, tem que pagar 100 milhões de pagar a arena. O Santos, por enquanto, não tem que pagar. Talvez tá fazendo um acordo para ter um estádio como o do Palmeiras e que ele não coloque no O Corinthians, você não sabe até quando ele vai ficar meio que sacrificado pagando o estádio. E outra coisa, se o Corinthians cai, é bem diferente do primeiro rebaixamento dele. Ali, ele por contrato, ele mantinha boa parte do poder de arrecadação dele, ele mantinha. Como o clube de elite, com os melhores acordos. O Corinthians jogou uma Série B em que ele pôde se reinventar porque ele tinha muito dinheiro. Agora não tem mais essa proteção para grande. Você era rebaixado, mas o contrato também é diferente. Você vende a sua Série B de forma diferente. Então, e naquela época o Corinthians vai gerar dinheiro em qualquer lugar, mas eu quero dizer assim, ele vai perder poder de arrecadação, ou pelo menos assim, ele vai faturar menos do que faturou no primeiro rebaixamento. Quando o Corinthians foi rebaixado, você recebia a cota de Série A na Série B ainda. Exatamente. Isso mudou. Até 2008 e 2009. O que eu estou falando também é que mudou, mas o modelo de venda pós-2025, pós-2024, também mudou. Então não é que você vai pagar a mesma coisa pro timezinho humilde que subiu da C para B e pro Corinthians. O Corinthians ele vai poder negociar. É outro papo. Não é também que... E quando você vai pro mercado, o preço do Corinthians é diferente do preço do Santos. Claro. O mercado te diz isso. Claro. Cara, então não dá para botar a questão de arrecadação e de grana no mesmo Só uma coisa que ali. fica assim, martelando na minha cabeça, quando eu vejo os principais jogadores e títulos ganhos do futebol brasileiro, ou parte deles, assim... Eu fico pensando no Santos, eu fico pensando aqui, vem na minha cabeça, Rodrigo, Neymar, Gabigol, Bruno Henrique, Thiago Maia, Lucas Veríssimo. Pessoalmente, o clube nessa situação. Você quer mais? Por favor. Quem não administrou isso? Sandro, Danilo, É impressionante. Rafael. É impressionante. É impressionante. E quem não soube gerir isso? Com todos esses jogadores, o Santos se encontrar nessa situação financeira. É impressionante. Todos esses jogadores. Se você pegar... A gente pode fazer... A gente só pode pensando fazer, rápido alguns, né? Sim, não. A gente pode fazer... Só pegar o exemplo do Neymar. Um trecho só de 2010 para cá, certo? 13 anos, 2010 para cá. Dá uma olhada quantos jogadores em campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, passaram e o nível dos jogadores muito nível alto, e jogadores que, mesmo pós-Libertadores, Libertadores para lá Neymar. Não, você falou aí, teve Bruno Henrique, teve Gabigol, tem uma série de jogadores importantes. E o Santos não conseguiu se estabilizar por conta de administrações que, para falar o mínimo, foram incompetentes. Pessoas que não tinham a menor condição para gerir sequer um prédio, serem síndicos de prédio. Foram presidentes do Santos Futebol Clube. Aí você tem Leandro Damião, a pior compra da história. Essa era muito óbvia, a gente falou e nada a ver com o Leandro Damião. Sim. Nada a ver com o Leandro Damião. O problema é que ele chegou com o peso daquele valor nas costas, aí o cara tinha que fazer um gol de bicicleta todo jogo. Ele chegou com pubalgia, né? Chegou, exatamente. O valor que foi... Para quê? Para que um presidente pudesse lá dar sua assinatura, a contratação, da minha... Gente, eu estou falando no mínimo incompetente. No mínimo incompetentes. Se acontecer alguma outra coisa, eu não tenho como provar. Por isso que eu estou falando no mínimo incompetentes. Então você vê quantos jogadores você falou aí? A venda do Neymar. O Neymar ajudou muito o Santos em campo. Sim, mas fez o Santos ganhar muito dinheiro com títulos, eles etc. diminuíram, e tal. Por favor, me ajude. Não sei se eles diminuíram o tempo de contrato e aumentaram 2 milhões de multa. É alguma coisa assim. Isso para ficar com o jogador um pouco mais, assim. Agora, mas o Neymar foi uma venda que para os cofres do Santos... E o Neymar segurou para faltar um ano para acabar. Talvez da era Neymar para cá, se você pegar todos os jogadores que passaram por todos os clubes e fizer uma seleção com os 11, talvez o Santos teve o melhor time do futebol brasileiro. Quando a gente pegar... Todos os jogadores passaram de 2010 para cá. O Corinthians, se você pegar os valores que jogadores da base foram negociados... Também é um absurdo para outras equipes que podem arrecadar muito mais, tá? Também tem incompetência alheia também. Mas pega esse mesmo período do Corinthians, os jogadores da base que apareceram e por quanto foram vendidos e o que era fatiado, o percentual que era de empresário e tal. Você vai vender o jogador, mas o percentual do Corinthians é mesmo papo, fiquei com o Pires na mão, exatamente, a gestão, exatamente. Eu entrego o que eu tenho, meu ativo, que é a molecada da base. Exatamente. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.